Vamos lá, eu quero falar do Espírito Santo. Quem aqui ama o Espírito Santo? Você pode dizer isso bem alto? Te amo, Espírito Santo. Eu preguei numa igreja esses dias. É tão legal isso, gente. Já quando você vai indo todos os anos, passando pelas igrejas, você começa a perceber que as pessoas começam a esperar por isso. E nós estávamos em São José do Rio Preto, num estádio, o estádio tomado de jovens, crianças e adolescentes. Haviam aproximadamente 15 mil. Eles estavam completamente tomados e motivados para receber o Espírito Santo. Eu estou recebendo agora em casa, eu chego agora, virou uma coisa interessante. São centenas de cartas, voltaram a escrever cartas das crianças. E aí estava numa igreja esses dias, quando eu peguei o microfone, sabe como é que eu comecei a ouvir? Queremos o Espírito Santo, queremos o Espírito Santo. Tipo assim, não é aquele, cadê você? Eu vim aqui só para... As pessoas estão com fome do Espírito Santo. Mas existe um segredo no Espírito Santo que eu aprendi. Primeiro, o Espírito Santo, ele quer que você fale dele. Eu sei que as ministrações são maravilhosas, mas o Espírito Santo deseja que você ensine acerca dele. Hoje aqui eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. E dentro disso eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui nessa noite ainda não ora em línguas? Ainda não ora em línguas, mas quer orar? Levanta as duas mãos bem alto, eu quero ver você. Bem altão, levanta a mão. Olha, fica com a mão levantada, bem alto, as duas mãos. Olha, é muita gente, mas diante daquilo que nós estamos acostumados, nem se compara. Abaixa. Eu vou dizer que as mãos levantadas sejam de 35 a 40, e olha lá. Agora, quem ora em línguas, levanta as duas mãos, bem alto. Eu vou dizer que é 35 mesmo. Você sabe que isso é muito bom. Nós temos um grupo de pessoas que não oram em línguas e querem orar. Nós temos um grupo de pessoas que oram em línguas, mas que podem estar precisando de uma renovação espiritual. Qual é o segredo? Irmão, eu sou de uma época que a gente ia para os retiros e voltava contabilizando quantas pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Foram tantos batizados com o Espírito Santo. Eu sou de uma época que as pessoas desciam as águas do batismo e eram batizadas com o Espírito Santo na hora do batismo. Eu sou de uma época que as igrejas somavam como importante a doutrina do batismo com o Espírito Santo. O que está acontecendo? Esses dias eu fiz uma pesquisa em uma rede social que eu tenho com mais de 1 milhão de pessoas. Quantos não eram batizados com o Espírito Santo? 72% não eram batizados com o Espírito Santo. Está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo, eu não sei dizer o que é, mas aqui, glória a Deus, estamos na igreja de um avivalista, então isso contribui. Mas nós estamos acostumados, hoje em dia, a ir em igrejas e ver 70% das pessoas não serem batizadas com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o batismo com o Espírito Santo é a maior prioridade de um crente que não é batizado com o Espírito Santo. E deixa eu te afirmar isso usando a segunda regra. Primeiro, olha para mim. A maior prioridade de uma pessoa que não conhece Jesus é receber Jesus. Escute o que eu vou te dizer. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Jesus é a revelação de Deus para o não crente. A prioridade durante toda a sua vida, Deus tem 2 obras da graça para lhe dar, apenas 2, não precisa mais. A primeira obra da graça que Deus tem para nós é Jesus.
Jesus é a primeira obra da graça a todo ser humano. Ele é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo não. De acordo com João capítulo 14, no versículo 17, diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. O texto afirma que o Espírito Santo é só do salvo. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é a joia do crente. Ele é o penhor do crente. Assim como Jesus é a revelação de Deus para o mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Olha o que Jesus fala: é para o bem de vocês que eu vá, senão o Espírito Santo não vem. Eu vou parafrasear, simplificar o que o Espírito Santo está dizendo. A sua prioridade agora é receber o Espírito Santo. Ele está deixando claro, após ter sido salvo, após ter recebido Jesus, a sua prioridade agora é receber o Espírito Santo. Em outras palavras, não há para aquele que não é batizado com o Espírito Santo uma outra prioridade além dessa que é de receber o precioso Espírito Santo. Eu também sei que existe muita desinformação quanto ao assunto. Então, existem duas linhas de pensamentos completamente divergentes acerca do assunto. Por exemplo, por que os crentes hoje, há muitos que não são batizados com o Espírito Santo? Por dois motivos. Primeiro motivo, é ensinado hoje por aí que o batismo com o Espírito Santo é uma obra automática à conversão. Ou seja, toda pessoa que tem Jesus automaticamente está batizada com o Espírito Santo. Isso é ensinado hoje por aí na internet pelos tradicionais, ou hoje mais conhecidos como os reformados. Eles ensinam que, de acordo com Mateus 3:3, que Jesus batiza com o Espírito Santo, então se Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, se eu receber Jesus, automaticamente eu tenho o Espírito Santo. Mas irmãos, isso pode parecer poeticamente bonito, mas não é teológico. O batismo com o Espírito Santo não é um efeito automático à sua conversão. Qualquer pessoa que recebeu Jesus, ela não tem garantia que, por ter recebido Jesus, automaticamente ela já está batizada com o Espírito Santo. Isso não é verdade. E se você acredita assim, esse é o maior empecilho, porque você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem acredita que já é batizado com o Espírito Santo, pelo fato de ter recebido Jesus, ele não vai buscar o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada afirma, dentre tantos textos que nós vamos ver aqui hoje, eu quero até ver quem é os irmãos do texto aqui na tela, para onde eu olho, deve ser lá em cima, ali que estão os midianitas, né? Bom, depois dá um livro para esse rapaz que ele parece ser muito rápido. Agora vai ser. Então veja, nós vamos analisar aqui e você vai perceber que Jesus olhou para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando ao Senhor. Eles só receberam o Espírito Santo porque houve um desejo pelo Espírito Santo, porque houve uma fome pelo Espírito Santo e houve uma busca pelo Espírito Santo. Coisas que você já não vê tanto hoje: desejo pelo Espírito Santo, respeito pelo Espírito Santo, fome pelo Espírito Santo, vontade de receber o Espírito Santo. E infelizmente, esses teólogos que não têm muita fé
para receber o sobrenatural do Espírito Santo, eles construíram uma teologia para dissuadir a sua fé no batismo com o Espírito Santo. Segundo, porque hoje nós temos tanta gente que se não é batizado com o Espírito Santo, ou se é, não faz muita diferença. Estou vivendo, estou levando. Segundo motivo, lembra você, o primeiro motivo é acreditar que eu recebi Jesus, automaticamente eu já tenho o Espírito Santo. O segundo motivo é acreditar que não existe uma evidência no batismo com o Espírito Santo. E aí eu te explico. Por que Deus não abre mão das línguas? Vou falar sobre isso. Em todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado no Novo Testamento, isto é, por 4 vezes, todas as 4 vezes você tem as línguas estranhas como evidência. Nós não temos um texto sequer que esteja descolado das línguas, tipo assim, o Espírito Santo desceu e não há línguas. A ideia deles, quando dizem língua estranha não é para todos. Alguns dizem, também não pode falar em línguas se não tiver intérprete. Bom, eu pergunto a eles, quantas mil pessoas tinham em Atos 2? 3.000. Quantos em Atos 2 receberam o Espírito Santo? 3.000. Quantos em Atos 2 oraram em línguas? 3.000. E quantos desses eram intérprete? 3.000 orou em línguas sem nenhum intérprete. Para falar que não tinha, logo depois você vê que o Espírito Santo é o próprio intérprete. Quando alguém vem e diz, não fale língua, a menos que alguém interprete, ele não quer que você fale línguas. E eu vou mostrar para você algo muito poderoso. Quando é que se faz necessário o intérprete? Paulo não proibiu ninguém de orar a língua no ambiente cultual. 2 coisas que não podem sair do seu coração. Primeiro, quem não é batizado com o Espírito Santo deve fazer disso sua prioridade. Segundo, toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo vai falar em línguas. Ai, pastor, e tem como eu ser batizado com o Espírito Santo e não orar em línguas? Não, não tem. Eu sei que isso pode chocar alguns hoje em dia, mas é verdade. O que pode acontecer é que tem muita gente batizada com o Espírito Santo que não sabe que foi batizado com o Espírito Santo. Porque ele tem todas as características do batismo com o Espírito Santo, mas ele travou nas línguas. De cada 10 pessoas que eu fui falar com eles, 8 eram batizados com o Espírito Santo. Então eu olho para ele e falo assim, não, meu irmão, você já tem o Espírito Santo. Ai, pastor, não ora em língua. Ora sim. E eu vou te dizer por que travou. Então, na nossa comunidade mesmo, todas as vezes que a pessoa fala, pastor, eu queria orar em línguas. Então, eu tenho uma garotinha de 7 aninhos, ela chama Pietra. É a menina mais cheia do fogo de Deus na igreja. É chocante, a vida com Deus daquela menina é chocante. Eu acho que eles colocaram no meu Instagram um videozinho bem curtinho dela, só dela, tá lá, agora. E a Pietra, ela já era batizada com o Espírito Santo há muito tempo, mas ela achava que não era. Ela chegou no culto da madrugada, era dia do aniversário dela. Ela jejuou e chegou no culto da madrugada e disse, Espírito Santo, eu quero um presente de aniversário. Ah, irmão, te falar a verdade, se a gente tiver esse coraçãozinho, ela disse, eu quero um presente de aniversário, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E foi. E foi completamente batizada pelo Espírito Santo. Então, preste bastante atenção aqui. Primeiro, Deus não abre mão das evidências. O batismo com o Espírito Santo, ele tem 2 conjuntos de evidências. Um é um conjunto interno e o outro é um conjunto externo. O conjunto interno é para o seu próprio testemunho, de sua família, de sua casa. O conjunto externo é para todo, para o incrédulo, para o crente, para o não crente. O conjunto interno de evidências, está em Gálatas 5:29, é o fruto do Espírito.
É um conjunto de 9 características que comprovam que agora você está se parecendo com Jesus. É chamado de fruto do Espírito. Mas não adianta você receber o batismo com o Espírito Santo e falar por irmão assim, ó, seu amigo que não é crente, eu recebi o batismo com o Espírito Santo na minha igreja. Eles vão dizer assim, como é que você sabe? Você vai dizer, porque agora eu sou santo. Isso vai resolver? Ou então você vai dizer, não, porque agora eu tenho mais paciência. É porque agora eu sou bom. É porque agora eu sou amoroso. Isso resolve. Mas o conjunto externo de evidências são dons espirituais. Começando da base dos dons, que é o dom de línguas. O que faz o dom de língua? Eu te explico. Por exemplo, olha para você entender como que Deus é poderoso. A menina ganhou no skate nas Olimpíadas, lá na secretaria do diabo. Porque aquilo lá, meu irmão, tudo que está de ruim no mundo está vindo de lá agora. E a menina ganhou de skate lá em Paris. Não foi? Foi processada e quiseram caçar a licença dela lá de competir nas Olimpíadas. Porque ela falou de Jesus em Libras. Uma outra foi lá e caiu e se machucou na ginástica. Ela senta no banco, o que ela começa a fazer? Orar em línguas. A professora tenta abafar para ela parar, ela não está nem aí para a professora. Vem a outra lá e tenta abafar, ela está nem aí. De repente ela, para piorar no sofá, ela levantou a mão. Crente é desse jeito. E começou. Aí sabe o que a mídia dizia? Principalmente os jornalistas do Brasil que eu estava assistindo. O que ela está falando? O que é isso aí? Saiu nos jornais lá na Europa. Que língua é essa? É o Espírito Santo dizendo, você queria caçar libras? Saiba agora, pega essa língua. Vamos ver, diabo, se você sabe que língua é essa. Nesse ponto, a Bíblia diz que o povo, a multidão que aflorava, correram para o pórtico do templo porque viram um grande barulho, barulho de línguas. E ficaram maravilhados. Por isso que a língua, ela serve de maravilha e é um sinal para incrédulos. Então Deus não abre mão das línguas. Eu vou repetir e vou provar para vocês na Bíblia. Deus não abre mão das línguas. Pastor, mas eu conheço gente que ora em língua e xinga. Que ora em língua e não paga as contas. Que ora em língua, a ideia dessas comparações é diminuir o dom. Cuidado. Quando vem um pastor e diz, eu vou crer que você é cheio do Espírito Santo se você paga a sua conta. Eu vou crer que você é cheio do Espírito Santo se você respeita a sua mulher. Eu vou crer que você é cheio do Espírito Santo se você não sei o que, se você tem caráter. Não é se você ora em língua, não é se você cura enfermo, não é se você expulsa demônios. Sabe o que ele está fazendo? Ele está pegando orar em língua, expulsar demônio, curar enfermos e colocando em pé de igualdade com desvio de caráter. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não dá para ter caráter e ter dom. Mas o argumento é fazer você desmerecer e rejeitar os dons espirituais. Tem gente sem caráter usando dons, é o que mais tem. Tem gente que recebeu o dom de língua, tem até na cadeia. Vai fazer o quê? Vamos descrer dos dons? Claro que não. Por isso, irmãos, eu gostaria de analisar com os irmãos aqui 4 textos bíblicos que vão provar a você 2 coisas. Primeira, como se recebe o batismo com o Espírito Santo? É automático? Tem que buscar? E se tem que buscar, como busca o batismo com o Espírito Santo? Segundo, qual é a prova que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Que prova temos que alguém realmente foi batizado com o Espírito Santo? Nós vamos começar, eu vou dar o texto para o rapaz lá, são 4 textos, nós vamos começar em Atos 19 primeiro.
Só anota e depois a gente entra com ele. Nós vamos depois de Atos 19 primeiro, Atos 10, 44. São 4 textos mostrando as 4 vezes que o Espírito Santo desceu, como desceu no Pentecoste. Nós vamos também examinar Atos 8, no versículo 10, 10, 44, 8 e 14. Eu pensei que 14, mas tudo bem, vai lá. E depois nós vamos examinar Atos 2, versículo 4. Preste bastante atenção no que eu quero analisar com você aqui. Olha para mim. Vamos começar em Atos 19 primeiro. A história aqui é a seguinte: Paulo está pregando em Éfeso. E ali nós temos, irmãos, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você examine a Bíblia. São 2 provas que você deve examinar nas Escrituras. A primeira, o Espírito Santo foi dado automaticamente ou tiveram que buscar? A segunda, existe uma prova que alguém recebeu o Espírito Santo, uma prova visível que alguém recebeu o Espírito Santo? Bom, diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Alguns? Então, subentende que Paulo vai lidar com crente. E a regra é essa: se você vai lidar com não crente, ofereça Jesus. Se você vai lidar com crente, ofereça o Espírito Santo. É essa a regra. Você vai ver que Paulo está lidando com discípulos. Quem ele vai oferecer? Quem? Quem? Então vamos ver isso. Continua. Pode ir. Disse-lhe Paulo: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ele foi direto ao ponto. Paulo não perguntou o nome, como é que está sua esposa, seus filhos. A primeira pergunta de Paulo: você já tem o Espírito Santo? É uma prioridade para todo servo e serva de Deus que ele se preocupe. Se não é hoje, vai ser amanhã. Se não vai ser amanhã, vai ser depois. O que acontece também é que tem muita gente que não consegue ser batizado com o Espírito Santo na hora ou como ele queria. Ele vai ficando amargurado. A irmã lá na nossa igreja levou uma amiga católica. A amiga foi batizada com o Espírito Santo no primeiro dia na igreja. Essa menina foi para casa, gente, e mandou uma mensagem amargurada: minha amiga católica foi batizada com o Espírito Santo. E eu há mais de 20 anos na igreja não consigo. Desapontada. Aí eu escrevi: mas com quem que você está desapontada? Aí ela não teve coragem de falar. Eu falei assim: irmã, mas você sabe por que você não recebeu o Espírito Santo ainda? Por causa desse coraçãozinho peludo e ceboso que você tem. Quem é no mundo em sã consciência que fica magoado com o Espírito Santo? Quem em sã consciência que fica com remorso do Espírito Santo? Me explica isso. Olha só, eu, irmão, já ministrei o Espírito Santo em tudo que é lugar que você imagina. Já ministrei o Espírito Santo dentro de elevador. Já ministrei o Espírito Santo dentro de avião. Já ministrei o Espírito Santo em cinema, na hora do filme. Estava minha esposa e eu em Londrina, na segunda-feira de feriado. Falei: amor, vamos no cinema assistir o filme Apocalipse com Nicolas Cage. 3 da tarde, chegamos na sala de cinema, não tinha ninguém. Só nós. Primeira coisa que eu fiz, arranquei o sapato, fiquei como fica em casa, com as pernas para cima. Deu alguns minutos, talvez 10 ou 15, entra um casal, se assenta na fileira de trás e na mesma direção que eu, fungando no meu cangote. Falei: gente, o cinema inteiro para eles sentarem, sentaram logo atrás de mim, não é possível. Deu 5 minutos, o rapaz bate a mão no meu ombro: pai do senhor, pastor. Falei: ah, não, você está de brincadeira um negócio desse. Eu olhei para trás e falei: olha, irmão, não é por nada não, mas eu vou perguntar, você estava me seguindo? Não é possível. Falou: pastor, não estava não, mas vou te contar uma história. E o filme rolando. Ontem eu tive um sonho. E nesse sonho alguém me disse: amanhã, às 3 da tarde, você vai no cinema
E você vai se encontrar com o pastor Hernani. E ele vai orar. E você e sua esposa serão batizados com o Espírito Santo. Eu olhei para a cara dele, cruzei os braços. Falei, você quer que eu acredite nisso? Ele falou, olha pastor, eu não sei o que você deve acreditar ou não, mas é verdade. Eu falei assim, eu vou te contar outra história. Há muitos anos atrás, eu estava em Santarém, no estádio, e chegou na frente do palco um camarada fingindo que era surdo e mudo. E ele fazia assim, ó. Não. Eu olhei para a cara daquele infeliz fingindo que era surdo, e ele fazia assim, falei, você é surdo? Ele, Irmão, aquilo me deu uma ira. Eu olhei na cara dele e falei assim, olha aqui para mim. Você não é surdo. Mas a partir de hoje, você vai ficar surdo. Ele ficou surdo na hora. E o povo assustado. E eu falei, a sorte dele ainda, irmão, que não é Pedro falando aqui. Senão não era surdo que ele saía daqui, não. Imagina o cara, isso beira blasfêmia, brincar com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, o cara ficou 2 meses surdo. A sorte dele que Deus não nos julga baseado na sua ira. Deus nos julga baseado na sua misericórdia. Se dependesse de mim, ele ficaria surdo até a volta de Jesus. Mas ele voltou a ouvir. Aí eu olhei para aquele irmão no cinema e falei, você entendeu a minha história? Ele, entendi. Então eu vou dizer o seguinte, você me contou uma história aí. Eu vou orar. Se você estiver mentindo, não é o Espírito Santo que você vai receber, não. É outro Espírito. Eu dei a mão, falei, está feito? Ele segurou na minha mão e falou assim, feito. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, é verdade, que vergonha, e agora? Aí lá mesmo, peguei a minha mão, falei, Senhor, o Senhor nos dá e dá aos teus servos essa autoridade de ministrar o Espírito Santo, de levar o Espírito Santo. Nós somos aqueles que levam o Espírito Santo a alguém. Então eu disse, receba, puf! Na hora! E lá no chão, e o filme rolando, e o filme rolando, e eu fui assistir o filme. E eles ficaram lá, e eu assistindo o filme. Tinha hora que ficava mais alto, tinha hora que ficava mais baixo. Nós saímos de lá, eles ficaram lá. Gente entrando para a próxima sessão, e eles lá. Perceba que Paulo está dizendo o seguinte, você já tem o Espírito Santo? Bom, é óbvio que como ele está lidando com discípulos, eles devem dizer, claro. Ou então eles podem dizer, não temos, mas queremos. Mas não é isso que eles respondem. Eles dizem assim, nós nem ainda ouvimos que exista, que haja Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Ele está lidando com um discípulo. Qual é a chance desses discípulos jamais terem ouvido falar do Espírito Santo, irmãos? Atos 19 a Atos 2 é um prazo de 23 anos. Não é possível que num prazo de 23 anos encontra-se discípulos que não sabem que existe Espírito Santo. E o termo que eles usam é pejorativo. Nem sei que existe esse Espírito Santo. Se eles dissessem, não temos o Espírito Santo, mas queremos, ou então dissessem, mas o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Eles estão fazendo o que aqui? Desprezando, diminuindo, esnobando o Espírito Santo. E eu vou te dizer, tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber.
Só o que temos hoje em dia é um desprezo pelo Espírito Santo. Vai um camarada lá na internet que me manda para mim essas coisas e diz assim, ó, você não tem que ser sensível ao Espírito Santo. Não. Quando a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Quando a Bíblia diz para não endurecer, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, irmão. É coração de pedra que não pega fogo. Vai um outro lá e diz, olha, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Senhor, mas não adore o Espírito Santo, não cante para o Espírito Santo. Ah, é? Que Deus é esse que não pode ser adorado? Há um medo do Espírito Santo. Um me parou no aeroporto e falou, Hernani, você foi meu aluno, você está pregando aí batismos de fogo, línguas, e eu vi você orando em língua no púlpito. Que é isso? Eu falei, reverendo, tu acha que eu nasci de uma parteira espiritual? Eu nasci do fogo, irmão. Eu sou de monte, eu sou de vigília, eu oro em línguas desde os meus 12 anos de idade. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei orando em línguas 10 dias, pensei que eu nunca mais ia falar em português. Tá de brincation? Que é isso? Quase que eu dei uma cadeirada nele? Mas não dei, não. Nós precisamos entender, olha para mim aqui, ó. Primeiro, o Espírito Santo é aquela pessoa no cantinho, caladinha, com semblante amoroso, esperando alguém ir lá e falar com ele. Ele não é o cara sanguíneo que domina o ambiente. Nem colérico igual eu, mais conhecido como barraqueiro. O Espírito Santo é muito, muito sensível. Ele quer ser acionado. Ele quer ser perguntado. Ele é completamente, a Bíblia diz que ele anseia por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo me quer mais do que eu o quero. Mas tem mais do que isso. Vamos ver por que essa raça de discípulos aqui, ceboso, esses discípulos aqui, ó, ceboso, ficou desprezando o Espírito Santo. Continua, vamos ver por quê. Próximo verso. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados? Paulo fala, vocês não são batizados com o Espírito Santo? Eles disseram, o batismo de João. Pronto, está explicado. Eles eram discípulos, mas eram discípulos de... Os discípulos de João eram virados na solatreta, na briga, na treta. Dentro dos discípulos de João tinham 3 que eram meio que terroristas, viu? Abafa o caso. Por exemplo, Simão era zelote, Tiago também, e o irmão de Jesus também, tá? João, Tiago e Simão. Tiago, irmão de Jesus, foi um dos últimos a tornar seu discípulo. Parente, né? Você sabe quem eram os zelotes? Eles eram os sem teto, sem terra da Bíblia. Eles tacavam fogo no terreno dos outros, sequestravam, escondia, queimava suas casas. Os zelotes, irmão, viraram discípulos de Jesus, esse povo. Esses aí eram discípulos de João. Por várias vezes eles foram em João pedindo autorização para nos discípulos de Jesus. A última vez, João diz assim, eu quero que vocês vão seguir a Jesus. E é isso que Paulo vai usar contra esses discípulos que esnobaram o Espírito Santo.
Mas Paulo entendeu, bom, eu não estou lidando com gente convertida. Se eu não estou lidando com gente convertida, não adianta chegar e ficar falando do Espírito Santo. Você tem que oferecer o evangelho da cruz. Aí Paulo agora vai mudar a estratégia. Qual a estratégia agora? Continua. Vamos lá. Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após dele, isso é, em Jesus Cristo. Agora ele passa a pregar quem? Vocês estão entendendo a regra bíblica? A regra? Paulo vem e agora prega Jesus para esses discípulos. E o que acontece? Eles, continua o texto, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles recebem Jesus. Agora vem a pergunta inicial. Se recebe o Espírito Santo automaticamente a conversão? Vamos ver. Quer ver? Olha esse texto, continua. E, lê em voz alta, vai. Primeira pergunta e me responde você. Eles receberam o Espírito Santo automaticamente? Quem deu a eles o Espírito Santo? Como? Segunda pergunta, qual é a prova que eles receberam o Espírito Santo aqui nesse texto? Então nunca mais se esqueça, parece aula de escola bíblica, que seja, mas nunca mais se esqueça, para ser batizado com o Espírito Santo tem que ter um condicionamento mental, qual que é? Fé. Paulo começou dizendo assim, recebestes vós o Espírito Santo quando creram. Como se recebe o Espírito Santo? Pela fé. Olha o que Jesus diz, vós que são maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, imagine o vosso Pai que está no céu, que não lhe dará todas as coisas, imagine o vosso Pai que está no céu, e não lhe dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. O que Jesus está dizendo é que é mais fácil receber o Espírito Santo que qualquer cura. Pense, irmãos, aonde o Espírito Santo está agora? Não pense você que quando a igreja começa a clamar pelo Espírito Santo, quando o povo começa a buscar o Espírito Santo, ele vem lá do alto para o culto hoje. O Espírito Santo não está lá no alto. O Espírito Santo está na terra. E ele está aqui para batizar a cada crente. Ele está aqui para levantar a igreja do Senhor. Ele está aqui para ter poder para ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos. O Espírito Santo está aqui para levar você a ser capacitado com dons. O Espírito Santo está aqui para batizar seus filhos em casa, dormindo, acordado, aonde você estiver. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O segundo ponto, preste bastante atenção. A prova em todos os textos bíblicos que o Espírito Santo desceu é que eles passavam a falar em línguas. Segundo texto, Atos 10, 44, a história agora com um centurião romano. Centurião é o termo dado a um sargento que cuida de um pelotão. No caso, o centurião cuidava de 100 soldados romanos. Por isso, um centurião. Só que esse centurião era cheio do Espírito Santo. O nome desse centurião era Cornélio. Vocês lembram de Cornélio? Quem era Cornélio? Não é o marido da Dinorá, não, gente. Não é o tio do Petrúquio, não. Cornélio, esses dias uma irmã veio me confrontar lá na igreja. O pastor só falou uma coisa fora da Bíblia aí. Eu falei, o quê? Isso. Não, irmão, mas está na Bíblia. Tá não, pastor. Eu falei, mas onde você ouviu isso? Na novela da Record. É duro, né? Aí a história é a seguinte. Cornélio era um homem fiel a Deus, piedoso, de oração e jejum. Ele orou, jejuou. Um anjo do Senhor apareceu e disse, Cornélio, eu ouvi suas orações e vi suas
contribuições, suas ofertas. Por isso o quê? Das suas orações e das ofertas, que eu vou lá em Pedro. E vou trazer Pedro até aqui. E Pedro, Cornélio, vai pregar uma mensagem pelo meio da qual você será salvo. Gente, pensa aqui. O anjo já está falando com ele. Qual é mais fácil para Cornélio se converter? Um anjo ou Pedro? Um anjo. Não é? Mas o anjo não pregou. Ele foi buscar o pregador. Para você entender a importância daqueles que levam a palavra. E para quem leva a palavra também entender a importância do encargo de levar a palavra. Presta atenção nisso, que isso aqui vai chocar você. O anjo foi lá e apareceu para Pedro em Cesareia e falou assim: vamos a Jope. Gente, isso é longe. Vamos a Jope. E lá em Jope tem um homem temente. E já vai e leva a palavra. Aí Pedro, o que Pedro fez? Ele preparou uma comitiva inteira. Foi ele e toda uma comitiva. Quando ele chega, está lá na casa de Cornélio. Cornélio, seus 100 soldados, seus parentes, seus familiares, seus amigos, tudo lá reunido. Esperando o quê? Esperando receber o Espírito Santo. Das 4 vezes que o Espírito Santo desceu em Atos, 3 foi com o mesmo pregador e com a mesma mensagem. E o mesmo tempo, de 25 a 30 minutos. Se você ler, você gasta quase isso. Aí você vai entender. Quem foi o pregador? Pedro. Qual foi a mensagem? Ela começa falando de Jesus em toda a Bíblia, Jesus nos profetas, Jesus na história, Jesus nos poéticos, Jesus nos salmos, e ela vai terminar com a descida do Espírito Santo. É a mesma mensagem de Atos 2. Pedro era um homem cheio do Espírito. E a diferença de Pedro em suas pregações é que o Espírito Santo descia no meio da pregação. Aí, a irmã entendeu. Você vai entender isso. Por que é diferente? Olha o termo. Pedro começa a pregar. E diz o texto: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Presta atenção nisso. Não existe avivamento sem paixão pela palavra. Não tem avivamento musical, não tem avivamento do meu interesse, não tem avivamento da Assembleia de Deus, não tem avivamento da Igreja Avivamento, não tem avivamento presbiteriano, existe avivamento à maneira de Deus. E o avivamento à maneira de Deus passa por 2 coisinhas que você não pode esquecer. Primeiro, para que haja um avivamento bíblico, um despejar bíblico do Espírito Santo, 2 corações precisam intencionalmente mover-se em prol do avivamento. 2. Para que haja um avivamento, 2 pessoas precisam se mover em prol do avivamento. Primeiro, para que haja um avivamento, você precisa mover o coração de Deus. Segundo, para que haja um avivamento, o coração do homem também precisa ser movido. Agora pensa, se o coração de Deus não se mover, não tem avivamento. Porque avivamento não começa na terra, começa no céu. Não adianta, você pode fazer oração da madrugada, culto na semana, e jejum de 40, de 21. Se Deus não se mover, não tem avivamento. Aí se não tem avivamento, a gente arruma um monte de coisa que se parece com avivamento. Mas não é. Segundo, se Deus quer se mover em prol de avivamento, e o homem não se mover, também não tem avivamento. Deus é o que envia, o homem é o que recebe. Então preste atenção, muita atenção aqui. Escute isso que eu vou te dizer. Qual é o segredo para mover Deus? Isso é forte, gente. E qual é o segredo para mover o homem? Como movemos Deus? E como movemos o homem? Bom,
Coloca para mim, depois voltamos nesse texto, Atos capítulo 6, no versículo 4, e nós vamos entender como que a igreja bíblica movia Deus. Porque a igreja bíblica, ela tem um avivamento de Atos 2, e ela passa 3 séculos com aquele fogo. Quando chega no 3º século, já não tem mais sombra de avivamento. Aí entra os anos de trevas. Mas são 3 séculos. Por exemplo, 180 anos após Atos 2, isto é, na igreja primitiva, você vai ver Irineu, discípulo de João, e Policarpo dizendo: há entre nós profetas, há entre nós quem ressuscita mortos, há entre nós que ora em línguas, há entre nós. Ele começa a mostrar, ainda essa semana, edito de Policarpo, ainda essa semana vimos mortos ressuscitando. Então nós temos provas que no 2º século ainda tinha o poder do Espírito Santo. Mas olha esse texto, como que eles decidiram viver para manter o fogo de Atos 2. Mas nós, leia, vai lá. Deixa o texto congelado, preste muita atenção. Oração não é ministério, palavra não é ofício. Tem gente que não entra em um mover de oração na igreja porque ele diz que não é da intercessão, não é do ministério da oração. A Bíblia diz, e o próprio apóstolo Paulo diz: ordeno que todos orem. Oração é um ofício de todos. Palavra é um ministério de poucos. Pouca gente vai subir aqui para pregar, mas pouquíssima. Mas todos devem se engajar em orar. Qual é a diferença da palavra e da oração no quesito avivamento? Vou te dizer. Um foi feito para mover o homem, o outro foi feito para mover Deus. Presta atenção. A palavra toca o temporal, a oração toca a eternidade. A palavra move os homens, a oração move Deus. Deus fez a palavra para o homem e Deus fez a oração para ele. Olha só, Deus não ouve pregação, gente. Quando você prega, você não prega para Deus. Quando você ora, você não ora para o homem. A oração move o reino espiritual, a oração move a eternidade, a oração move anjos, a oração move o céu, a oração move óleo, a oração move unção, a oração toca tudo aquilo que é eterno. Por isso que inicialmente todo avivamento nasce de movimentos porque enquanto estamos orando, nós estamos movendo as mãos de Deus. Enquanto estamos orando, estamos movendo o avivamento. Até que Deus ouça, até que Deus ouve, até que Deus ouve. Segundo, só tem uma maneira de vivermos o intenso avivamento que dura. Porque a gente pode ter um avivamento de 3 dias. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui hoje em algumas pessoas é avivamento. Mas Deus não quer um avivamento de 3 dias. Nós queremos um avivamento de 21, de 25, de 30, 40 anos seguidos. O avivamento de Asbury foi um avivamento de 32 dias. Poderoso, não é? Mas os avivamentos antigamente duravam. Olha, eu vou te falar. O avivamento do país de Gales foi um avivamento de 10 meses e ganhou 100 mil pessoas para Jesus. Detalhe, o país inteiro tinha 100 mil habitantes. Quando eu pego o texto de Pedro, volta lá, Atos 10, 44, eu entendo. Olha que coisa poderosa.
Quando você está ouvindo uma mensagem que é um misto de pregação com ensino, você precisa entender que não dá para o Espírito Santo derramar unção no meio da mensagem. A hora que a unção descer, acaba a mensagem. Então, normalmente, o Espírito Santo traz uma unção de entendimento, mas tem hora a gente sabe quando vira a chave. Já está quase na hora. Está pertinho. Imagina o Espírito Santo desce aqui cheio de poder, ninguém... Aí essa abelhinha... Aí o texto diz, dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Irmão, não aceita nada aonde não tem palavra. Não aceita. Eu sei que irmãos da igreja valorizam seus pastores, mas não demonstram tanto, né? Mas eu tenho acompanhado o vosso pastor. Um homem de Deus, um avivalista. E a gente tem que olhar assim. Eu já percebi lá na nossa igreja que alguns amam, mas tem um certo ciúmes. Ah, o pastor está indo pregar em tal lugar, mas ele é nosso. É mais ou menos assim, né? Mas Deus levanta, irmão. Isso é a prova que tem algo muito poderoso aqui que Deus quer levar também. Nós temos que entender isso. Aí tem uma pergunta aqui. Qual é a prova que aquele povo tinha recebido o Espírito Santo? Vamos ver se encontramos a prova aqui ou não. Vamos ver se eles receberam o Espírito Santo. Qual foi a prova? Continua, vai lá. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo tinha se derramado também sobre os gentios. Olha aqui, ó. A turminha de Pedro estava chocado do Espírito Santo descer sobre quem não era judeu. Isso que é um pouquinho de xenofobia também. Mas o judeu tem um pouquinho, eles não aceitam, é deles, Deus é só deles. Mas olha a prova, vamos ver o que acontece. Por quê? Diga comigo, por quê? Qual é a prova que eles receberam o Espírito Santo? Porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Deixa eu te contar um negócio aqui, presta atenção. Eu estava pregando na Irlanda no início do ano, minha esposa e eu, e fomos convidados para ir naquela igreja, que era até então uma igreja tradicional, que queria passar pela renovação. No último dia, entrou um nigeriano muçulmano e assentou no final, lá no fundo. E eu pregando, e o cara começou a zombar. Ele fazia assim, ó. E assoviava, e zombava. E eu, irmão, imagina, eu colérico, eu não consigo disfarçar. Eu não mexo em rede social. Eu só lido com rede social depois que meu filho, minha nora vão lá e deleta todas as críticas. Eu acho que rede social é para gente calma. Gente que não é calma não pode ter rede social. Não aguenta. Não aguenta. Esses dias alguém escreveu e foi lá numa rede social minha o tal do tio Nico comentar. Aí eu escrevi embaixo, relaxa tio Nico, eu sei que você morre de vontade de receber e não tem fé. Quando eu vi, minha nora já tinha deletado. Não tem, é complicado. E aí, o camarada me incomodando no meio do culto. Se tiver alguém lá atrás que começa a fazer gestos, o meu temperamento começa a incomodar. E eu tentava não olhar, indignado, bravo, não sei o quê, e tentar, daqui um pouco eu olho, dou encarada nele, o cara era muçulmano e tinha 2 metros de altura. Eu dou encarada nele, alguém falou, só não brigou? Eu falei, irmão, eu sou bravo, não sou burro. O cara tem 2 metros de altura e é muçulmano. Então, irmão, eu olhava, teve uma hora que eu peguei, dei uma encarada, não resolveu.
Mas teve uma hora que eu me irritei tanto, que eu olhei para ele falando alto, atrapalhando o culto, e disse: Espírito Santo, pega ele! Irmão, deu 5 minutos, não mais que isso. O cara estava com a mão na boca assim, ó. E tremia o corpo inteiro. Sai do lugar, vem à frente, e vem a sobrinha dele e disse: meu tio quer aceitar Jesus. Aí eu virei o puro deboche. Não é pecado, né? Só um pouquinho, né? Ele aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Quando nós chegamos no hotel, a minha esposa recebeu essa mensagem. Meu Deus, você está pronto para ouvir umas coisas, vai jogar no seu colo agora? É uma bomba, hein? Você está pronto para ler isso, para ouvir isso aqui, irmão? Ó, meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado. Ele diz que entendeu o pastor sem a tradução da minha mãe. Efeito Atos 2, viu só? Te pergunto aqui, ó, antes de concluir aqui. Em Atos 2, tinha 17 países reunidos. 11 idiomas distintos. Pedro pregou só em um idioma. 3.000 se converteram. Quem traduziu? Deus não pode abrir mão desse dom. Se não fosse esse dom, a igreja não chegaria até aqui, meus irmãos. Está entendendo agora? O efeito aqui do nigeriano é o efeito Atos 2. O Espírito Santo, sabe, eu estava pregando no Peru, e uma menininha de 4 anos saiu do lugar e parou aqui do meu lado. E começou a orar em línguas. Eu fiquei calado. É uma menina de 4 anos orando em línguas. Ninguém subiu para traduzir, e eu continuei calado. Daqui um pouco levantou um homem alto, enorme, um russo, e parou na minha frente. Veio a esposa dele, peruana, e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ela e disse: ele entendeu tudo que eu preguei? Ela disse: nada. Eu falei: mas se ele não entendeu nada, como é que ele quer aceitar Jesus? Ela disse: porque tudo que o senhor pregou, essa menina está falando em russo para ele. Olha essa história desse nigeriano. Ela diz: ele entendeu toda a pregação do pastor sem tradução. Ele ficou doido sem entender como isso era possível. Vocês tinham que ver ele falando. Comprei o livro também do pastor em inglês e ele já começou a ler. Olha o que ela diz. Ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele. E o corpo dele, a garganta estava pegando fogo. Porém ele segurava a boca com medo das pessoas pensarem que ele estava zombando. O homem em 2 dias recebeu Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e foi batizado nas águas, um muçulmano. É disso que eu falo, irmão. Minha filha tinha 6 anos de idade. De madrugada, 3 da manhã, minha esposa grita: amor! Eu saio correndo. Quando eu chego, está a garotinha lá no chão, tomada do Espírito Santo. Aquilo destruiu a mim e a minha esposa. Eu peguei ela, coloquei na cama e fiquei na beirada da cama a noite toda com a mão assim nela. E ela dormindo assim, ó. O batismo com o Espírito Santo é a maior arma de Deus para a igreja. Nós estávamos em Macaé. De repente, no final do culto, as crianças já estavam tomadas, cheias do Espírito Santo. Aqui na frente, entra um grupo de quase uma dezena de crianças, orando em línguas e chorando e profetizando. Então eu pensei, eu acho que elas estavam em algumas salinhas e chegaram agora. Não, segura essa bomba aí. Havia uma festinha numa pizzaria do lado da igreja, com karaokê, bebida, piscina de bolinha, escorrega e tudo. As crianças estavam ali e os pais estavam bebendo. De repente um garoto sobe
para escorregar. Quando ele para lá em cima, ele para cheio do Espírito Santo. E ele começa, em primeiro lugar, o quebrantamento. Sabe, amanhã eu vou falar sobre isso. Os 3 sinais de um genuíno batismo com o Espírito Santo. E o primeiro deles é o espírito quebrantado. Todo mundo que recebeu o Espírito Santo veio primeiro com aquele choro transformador. E a garotinha lá em cima começa daqui um pouco a boca começa a tremer. E ela começa a orar em línguas. O pai, devoto de São Jorge, vamos levar aí, deve ser algum Exu. Não. Quando ele pega a criança lá no escorrega, quando olha ali nas piscinas de bolinha, todas as crianças que estavam ali começam em conjuntos a orar em línguas e a profetizar. A orar em línguas e a profetizar. O que elas fazem? As próprias crianças, por um ímpeto, saem daquele lugar e entram correndo dentro da igreja. Agora os pais entram correndo atrás delas. Sabe o que aconteceu? Malaquias 4:5. E converterá o coração dos pais aos filhos. Os pais vão à frente, entregam sua vida a Jesus, porque estão vendo seus filhos cheios do Espírito Santo. Estávamos agora recente no interior do Pará. E lá estava um moço considerado como bruxo na cidade, ou pai de santo desse nível. Consultava tudo que é tranqueira. De repente o homem sai do seu lugar, na frente de todo mundo, e vem à frente. E eu digo, o que você quer? Ele disse, o Espírito Santo. Perguntaram para ele por que ele queria o Espírito Santo. Ele falou, porque esse é o Espírito mais poderoso. Porque ele viu jovens, crianças sendo batizadas e sendo cheias do Espírito Santo. Deixe-me te falar uma coisa. Você sabia que dá para ver o Espírito Santo? Estava pregando numa igreja, quando eu falei, dá para ver o Espírito Santo? Um pastor gritou, eu quero ler essa Bíblia! Olha para mim, por 2 vezes, a Bíblia Sagrada afirma que o Espírito Santo foi visto. A primeira vez a Bíblia diz que ele foi visto como uma pomba sobre Jesus. Está escrito desse jeito, foi visto o Espírito Santo como uma pomba. A segunda vez, diz que ele foi visto como línguas de fogo. O termo bíblico diz, viram, no plural, todos conseguiram ver o Espírito Santo. Agora que você sabe que isso é possível, ver o Espírito Santo, você gostaria de vê-lo? Sabe, eu consigo olhar aqui de cima e ver sobre quem o Espírito está se movendo. Desde o dia que eu aprendi isso, eu consigo ver a quem o Espírito Santo está pousando, se movendo. E eu estou vendo o Espírito Santo se movendo agora. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma coisa nova e poderosa acontecendo nessa reunião de hoje. Você quer saber quando o Espírito Santo está se movendo? Primeiro, todas as suas entranhas mudam. Jeremias disse, tem um fogo queimando no meu peito que eu não consigo controlar. E Jeremias disse, toda vez que eu tento controlar o fogo do Espírito, eu fico cansado. Os discípulos no caminho de Emaús afirmaram, queimava o nosso coração, enquanto ele falava. Queima. Queima. Vamos lá. Deixa queimar aí. Esse é o momento que você começa a ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí. Ele está batizando. Eu estou vendo você, está recebendo o Espírito Santo agora.
Antes do Espírito Santo colocar a língua na sua boca, ele põe a língua na sua mente. Todo mundo que passou a orar em línguas, a língua veio na mente. Quando a língua vem na mente, você tem que falar na hora, senão o diabo tira. Ele põe pensamentos e trava você. Então você precisa falar, comece a falar. O Espírito Santo está te batizando, comece a falar. Isso. Fale mais alto. Aí, ó, viu? Tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças. Recebeu o Espírito, tem que falar. Aonde o diabo trava, ele trava é aqui, ó, não é aqui. Recebeu o Espírito, tem que falar. Eu estou vendo o Espírito Santo movendo aí. Eu estou vendo. Vem aqui, suba ali. O rabassum do roconde manda rassum dere canta la balabalabas. Isso, fale. Isso, acabou de ser batizada com o Espírito Santo. Viu? A língua é para falar, não é para não falar. Ele te deu, é sua. Agora fale com prazer, cheia do Espírito. Oh, tem mais, tem mais, tem mais. Venha, você que acabou de receber o Espírito Santo. Oh, rebababá, eu quero que você que já é batizado fale. Aqueles que não são batizados, saiba, a língua não vem na sua boca, vem na sua mente. É você que tira da mente e põe na boca. Rebababá, sondorocochere, canta lá. Fale, fale alto. Aí. Aí. Mais. Fale. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. Fale. O rebababá sondorocoche calabalabalabas. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.
aqui à frente, até os 18 anos de idade que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Dê prioridade para as crianças, por favor. Podem vir, até 18, pode vir à frente. Vem, adolescentes, jovens, crianças. Nós vamos ministrar sobre você e você vai receber o Espírito Santo. Ei, vem aqui. Eu já estou vendo algumas que já estão recebendo o Espírito Santo. Só quero a Ti e nada mais. Nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Eu só quero a ti. Olha aqui para mim, todos vocês, todos, olhem para mim, olha para mim. O Espírito Santo põe a língua na sua mente e cabe a você falar essa língua. Vem aqui. Ele pôs a língua agora. Agora fale. Fale, eu quero ouvir. Fale. Aí, ó, viu? Você sabe que esses dias eu perguntei, Senhor, eu falei, Senhor, por que tantos crentes não oram em línguas, se esse dom tem uma importância muito grande? Por que que o Senhor não coloca a língua na boca das pessoas? O Espírito Santo falou para mim, eu não coloco a língua na boca das pessoas. Eu ponho no entendimento das pessoas. São elas que devem falar. Quando você aprendeu a falar um outro idioma, você não aprendeu na boca, você aprendeu no entendimento. Olha para mim, tem quantos anos você está pedindo o batismo com o Espírito Santo? Olha para mim aqui, quantos anos? Quantos anos você está pedindo o batismo com o Espírito Santo? Olha para mim. Estou vendo o Espírito Santo aqui na sua mente. Agora, vem aqui e você fala. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Você já está sendo batizada com o Espírito Santo. A língua está aqui. Agora você precisa falar antes que o diabo tire. Ore em línguas. Vamos, comece a orar. Isso, aí ó, viu? Viu? Já está falando. Sabe o que o diabo faz? Ele quer provar pra gente que a língua que você está falando, você está imitando alguém. Não está imitando. É sua, só sua. Vamos, fale línguas. Aí ó, fale línguas. Ela já está aí ó. Fale, fale, fale. O Espírito Santo começa a batizar. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Recebendo o Espírito Santo aqui. E nada mais, e nada mais, e nada mais. Oh, ele está batizando aqui. E uma vez que eu coloquei, fale, 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 fale. nada mais me satisfaz.
Pastores, líderes aqui da igreja, começa a passar ministrando o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. Os meus olhos em ti. Receba agora o Espírito Santo. Mais me satisfaz. Receba agora o Espírito Santo. E uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Oh, oh, nada além de ti. Eu só quero a ti. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti. E dia e noite. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite suba a ti o nosso incenso, a nossa adoração. Vamos juntos, levante a mão e cante. Dia e noite, e dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Então cante. Tu és digno de tudo. Só tu és Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Em uma só voz, em um só coração. Tu és digno de tudo. Só tu és Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Levanta as suas mãos. Cante o mais alto que você puder. Te